Boas, para este vídeo decidi fazer uma pequena palestra de filosofia da consciência, em que eu falarei um bocadinho acerca de princípios fundamentais que se deve ter em conta quando se fala em consciência, ter consciência de alguma coisa. É claro que a questão da consciência é uma questão muito ampla, não falarei de tudo, mas falarei de pontos que eu considero essenciais. Mas é tão amplo falar acerca da consciência que, como é óbvio, muito menos com tempo limitado e uma só pessoa dá para falar acerca de tudo que tem a ver com a consciência. Eu vou abordar a questão da consciência abordando a questão de dois medos básicos e fundamentais, que tem muito a ver com o medo da dor, com o medo da morte, mas que é o medo da diferença e o medo da mudança. Então, para abordar esta questão do medo da diferença e do medo da mudança em termos de consciência, eu vou falar acerca de vários princípios fundamentais. Eu vou falar acerca de lógica, eu vou falar acerca da nossa relação com a verdade, vou falar acerca de a tríade sistemática, que é um conceito meu, entre aspas, que eu abordo na obra Ensaio sobre o Individualismo, está aqui atrás. E várias formas de pensar a hermenêutica, que tem a ver com a interpretação. O meu trabalho é a ciência da interpretação para a compreensão. Por causa desta grande dificuldade que é lidar com alguma coisa diferente. Quando de repente alguém chega ao pé de nós, ou nós vemos em algum sítio uma teoria diferente, uma perspectiva diferente, uma crença diferente, uma ideologia diferente, como é que nós nos relacionamos com isso? E depois há aquela questão, facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que não se conseguiu compreender, que ainda não se conseguiu compreender, que poder-se-á ainda não ter compreendido, etc. Então, dentro deste enquadramento que eu falei agora, de facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica poder-se-á ainda não ter compreendido, posso começar por aí. Eu desenvolvi três princípios fundamentais da lógica. Não só dentro deste enquadramento, mas pronto. Não são os únicos princípios que existem, como é óbvio, mas são princípios que eu considero fundamentais para se ter em conta, principalmente quando se lida com a diferença. Que é a diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade. Diversidade elementar tem a ver com o quê? Algo para se poder chamar de lógica terá de ter diversos elementos. Uma relação lógica entre uma coisa e outra, por exemplo, ela participa de diversos elementos. Até quando se pensa numa equação matemática, temos o somar, temos o subtrair, temos os números que se colocam no contexto em particular. Portanto, diversidade elementar, congruência correlativa, algo para ter lógica, algo para ter sentido ou não ter sentido, uma pessoa precisa de procurar ou de obter uma congruência correlativa. O que é isto? A congruência, um sentido correlativo, uma lógica entre os diversos elementos em que determinada logicidade, que pode ser uma realidade lógica, uma hipoteticidade lógica, uma possibilidade lógica, prioristicamente. Então, esses diversos elementos precisam ter congruência correlativa para algo ser lógico. E o que é a questão da sustentação pela totalidade? A sustentação pela totalidade acontece principalmente quando, por exemplo, a sustentação pela totalidade tem a ver com a diversidade elementar. Os diversos elementos precisam de ter congruência correlativa e sustentar pela totalidade dos elementos. Claro que às vezes é utópico uma pessoa achar que dentro de determinado assunto conhece a totalidade dos elementos, mas acho que ter como objetivo conhecer a totalidade dos elementos é importante para uma pessoa perceber se tem congruência correlativa ou não, porque uma pessoa deve conhecer o máximo de elementos possível para poder saber se faz sentido, ou tem lógica ou não tem. Claro que isso às vezes é utópico, mas ter como objetivo é muito importante. Então, esta é a questão dos princípios fundamentais da lógica, onde é preciso ter em atenção o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o terceiro excluído, que são importantes para ter como referência. E a questão da logicidade, que é como a priori eu estou a lidar com uma coisa diferente, voltando ao início, eu estou a lidar com um assunto diferente, o que é mais fácil para o meu sistema de crenças quando essa nova ideia, esse novo sistema de crenças, essa nova ideologia demonstra uma incongruência relativamente à minha crença, seja ela qual for. O que é mais fácil é eu denegrir, é eu ridicularizar, é eu precipitar-me a achar, é precipitação hermenêutica, precipitação interpretativa, eu precipitar-me a achar que aquilo não faz sentido. É mais fácil para mim eu criar um espantalho, a falácia de espantalho, turpar aquilo que é dito para tornar mais facilmente refutável, eu criar um espantalho e achar que não faz sentido. Ora, facilmente se considera que não tem sentido ou não tem lógica, uma lógica que poder-se ainda não ter compreendido. Então é importante eu procurar compreender.
e fazer o exercício hermenêutico de procurar compreender, exercitar o dever hermenêutico, o dever que eu tenho de procurar compreender, procurando conhecer, a prioristicamente, porque o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão, seja o que for que eu esteja a lidar, nomeadamente aquilo que é diferente. E porquê é que as pessoas têm tanto medo daquilo que é diferente? Porque as pessoas têm medo da mudança. As pessoas têm medo de que aquilo que é diferente demonstre uma incongruência das nossas crenças, ou demonstre ser melhor, e uma pessoa ter de admitir a possibilidade de estar errado e ter de admitir a possibilidade de ter de mudar. Ora, aí está. O medo da diferença tem muitas vezes a ver com o medo da mudança. Claro que há muitas abordagens que uma pessoa pode fazer a partir disto. Eu estou a tentar dar uma orientação sintética. Então, eu falei acerca dos princípios fundamentais da lógica, desenvolvidos no meu trabalho. Sou eu que desenvolvi isto. Por isso poderão não encontrar em mais lado nenhum. E poderá ser mais difícil de compreender se não conhecerem o meu trabalho. Então, princípios fundamentais da lógica. Eu falei em verdade. Então, como é que nós devemos potenciar, se isto é uma questão de filosofia da consciência, a nossa saudável relação com a verdade, ou com a realidade? Porque é que eu falei que há 2 grandes medos, que é o medo da diferença e o medo da mudança, e voltando àquele assunto que é como é que nós nos relacionamos com aquilo que é diferente? Há uma questão que é a questão do apego. Se eu estiver muito apegado a determinadas crenças, como é que eu irei lidar, isto é uma psicologia hermenêutica, como é que eu irei interpretar aquilo que é diferente? Principalmente se aquilo colocar em causa as minhas crenças. Eu terei de ter uma saudável relação com a verdade. Porque se uma pessoa, é aquela questão de amar a sabedoria, a filosofia, que também se pode interpretar como amar a verdade. Se eu quero a verdade, se eu quero mesmo a verdade, eu tenho de ter uma relação saudável com a verdade. Eu tenho de aceitar o desconforto intelectual. Sempre que alguma coisa nova e diferente se apresenta diante de mim. Isto é uma questão de filosofia da consciência. Então, quais são os princípios fundamentais que eu criei? Os princípios fundamentais para a verdade, ou para potenciar a consciência relativamente à verdade, ou à realidade no sentido geral. Temos o princípio filosófico, temos o princípio da escolha, temos o princípio da aceitação, temos o princípio da compreensão e temos o princípio da sustentabilidade ou sustentação empírico-objetiva, que é a sustentação através da experiência. E já vão perceber. O que é o princípio filosófico? O princípio filosófico afirma-se com a necessidade que uma pessoa tem de procurar a verdade, uma pessoa escolher a verdade, uma pessoa ter abertura consciencial, incentivar a si mesma a abertura consciencial, a liberdade intelectual, a independência intelectual e admitir a possibilidade de existência de uma verdade mais verdadeira relativamente àquilo que nós acreditamos ser verdadeiro ou verdade até então. Portanto, o princípio filosófico, que é a filosofia, amar a sabedoria, amar a verdade. Tenho de amar a verdade. Seja ela como for. Portanto, deixem-me só desligar aqui isto. Portanto, temos o princípio filosófico, que é muito importante. Depois temos o princípio da escolha. O que é isto, o princípio da escolha? É basicamente a necessidade que nós temos de escolher a verdade incondicionalmente. Nós queremos ter uma relação saudável com a verdade, nós temos de querer ver a verdade. Seja ela qual for, seja ela como for. E quando lidamos, neste caso, já que é um assunto principal para esta pequena palestra, quando nós lidamos com algo diferente, nós temos que escolher ver a verdade. E se essa questão diferente, se essa pessoa que disse uma coisa diferente, se essa ideia diferente, ideologia diferente, teoria diferente, demonstrar incongruência ou falsidade nas minhas crenças, eu não posso fugir dessa verdade, porque eu tenho de escolher a verdade. Seja ela qual for, seja ela como for. Isto é prioristicamente e genericamente e sinteticamente acho que é muito importante para potenciar a nossa relação saudável com a verdade. Portanto, eu tenho de escolher a verdade incondicionalmente. Eu não posso colocar condições para a verdade. A verdade não tem de ser desta ou daquela maneira porque é mais confortável para mim. Ou porque dói menos, ou porque não me quer desiludir. Então eu tenho de escolher a verdade incondicionalmente. Doa o que doer. Depois, princípio da aceitação. Eu tenho de aceitar a verdade tal como ela é. Aceitar emocionalmente para poder aceitar intelectualmente. Eu tenho de aceitar a verdade tal como é. Por muito que doa. E eu digo, estes princípios fundamentais para a verdade são para a verdade no sentido geral, muito abrangente. Não servem para tudo, mas servem para muita coisa. Eu tenho de aceitar a verdade. Eu tenho de aceitar que a verdade é como ela é. Se eu não quiser que a verdade seja de determinadas maneiras, se eu a prioristicamente não quiser que a verdade seja de determinadas maneiras, que a realidade seja de determinadas maneiras, eu irei condicionar a prioristicamente a minha relação hermenêutica de interpretação com a verdade. Porque eu irei fazer aquilo que é mais fácil fazer, que é criar um espantalho, que é deturpar aquela proposta de verdade que possa estar a ser apresentada para tornar mais facilmente refutada, portanto, refutável.
Portanto, eu tenho de escolher a verdade, eu tenho de aceitar a verdade tal como ela é, tal como ela se apresenta. Eu não posso criar condições, eu não posso deturpar, distorcer só porque eu não quero lidar com a realidade, só porque eu não quero admitir a possibilidade das minhas crenças até então estarem erradas, de uma maneira ou de outra. Portanto, eu tenho de aceitar a verdade tal como ela é. Depois, princípio da compreensão. Eu não só devo procurar conhecer a verdade e compreender a verdade, eu tenho de procurar a lógica numa proposta de verdade que possa estar a ser apresentada. Portanto, eu não tenho apenas o dever de procurar escolher a verdade, admitir a possibilidade de estar errado, com o princípio filosófico, por exemplo, com o princípio da escolha, escolher a verdade, com o princípio da aceitação, aceitar a verdade tal como ela é. Eu devo procurar compreender a verdade tal como ela é, depois de conhecer, porque o conhecimento é condição de possibilidade da compreensão. E não apenas compreender a verdade tal como ela é. Se há uma proposta de verdade diferente que é feita, que é proposta para mim, de uma maneira ou de outra, naquilo que eu vejo na internet, naquilo que me dizem, eu tenho que procurar, ou devo procurar as congruências, as hipotéticas congruências e incongruências. Devo procurar se faz sentido, se tem lógica, se não tem, analisar profundamente. Não esquecendo os princípios fundamentais da lógica que eu falei antes, que é facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica pudesse ainda não ter compreendido. Portanto, eu tenho que ter aquela humildade filosófica. Uma das questões muito importantes do princípio filosófico é a humildade filosófica. Eu admitir uma humilde dúvida. Depois deste princípio compreensivo, o que eu devo procurar compreender a verdade e procurar compreender se faz sentido ou não faz sentido determinada proposta de verdade, tanto dentro do meu sistema de crenças como algo novo e diferente que esteja a ser proposto dentro de mim, porque é mais fácil eu deturpar tudo o que está à minha volta. Para eu continuar a conservar as minhas crenças, eu começar a distorcer, a denegrir e ridicularizar todas as outras propostas, a diferença identitária relativamente às outras verdades ou outras propostas de verdade. Então, a questão da psicologia para a hermenêutica é muito importante. A pessoa deve analisar isso, porque uma pessoa deve procurar compreender a verdade tal como ela é e não como gostaríamos que ela fosse. Só porque não queremos colocar em causa o nosso sistema de crenças, só porque estamos apegados a determinadas crenças e queremos conservar essas crenças à força toda. E quando nós estamos apegados, nós vamos condicionar a prioristicamente a nossa relação com a verdade, ou com novas verdades que se propõem dentro de nós. Porque o mundo está sempre a evoluir, há sempre coisas novas a aparecer. E nós precisamos estar abertos para isso, para as inovações científicas, por exemplo, inovações filosóficas, seja o que for. E depois deste princípio da compreensão, nós temos o princípio da sustentação empírica objetiva, que é o quê? Que é, se há uma verdade que não é apenas, não tem a ver com juízos analíticos, como a matemática, por exemplo, ou meramente teoréticos, se é uma verdade que pressupõe a experiência ou a possibilidade de provar empiricamente que algo existe ou não existe, que alguma... Olha, para a ciência experimental, o princípio da sustentabilidade empírico-objetiva é muito importante. Uma pessoa, já que o juiz da ciência é a experiência, já que a experiência é o grande juiz da ciência, se estamos a falar de juízes sintéticos a priori, já estou a fazer uma reflexão em cima de Kant, estamos a falar em juízes empíricos em que uma pessoa pode provar através da experiência uma determinada verdade, se ela é verdade ou não, se tem a ver com um juízo que possa ser provado através da experiência, uma pessoa deve procurar experiências que possam comprovar ou não comprovar isso e não deve fugir delas. Vamos imaginar que agora de repente chega... Olha, agora lembrei-me uma coisa importante. Quando Galileu desenvolveu a luneta, supostamente, segundo conta a história de uma maneira ou de outra, e provou que se calhar, tentando ser sintético, se calhar o geocentrismo não estava assim tão correto relativamente à realidade, ele quis que as pessoas lá fossem a ver a casa dele aquilo que ele tinha descoberto. E o que é que as pessoas faziam? As pessoas fugiam daquela experiência. Da experiência de contacto com a luneta para verificar que se calhar o geocentrismo não está assim tão correto. Porquê é que as pessoas fugiam da experiência? Por causa do conservadorismo. Por causa do apego ao geocentrismo. Naquela época era o apego ao geocentrismo, entre outras coisas. E isto acontece agora também. Quando nós nos apegamos e queremos conservar muito uma ideia de verdade, que nós consideramos verdadeira, uma verdade científica, por exemplo, quando nós queremos conservar a toda a força porque estamos apegados a ela, porque não queremos abrir mão, nós vamos condicionar prioristicamente a nossa relação com a verdade. Porque às vezes, de repente, pode chegar uma pessoa com uma teoria nova relativamente a mim, com ideias novas, com crenças novas, diferentes, insólitas, inusitadas, irreverentes, seja o que for. E o que é mais fácil para mim? Se aquilo demonstrar que há uma outra realidade, que é verdadeira, que eu acreditei que seria errada, falsa e impossível, se aquilo demonstrar isso, o que é mais fácil para mim? Eu fugi da experiência. Não, eu não quero ir lá. Eu não quero ir a essa experiência porque eu não quero colocar em causa as minhas crenças relativamente à verdade.
Então eu vou estar a fugir do princípio da sustentabilidade empírica objetiva. Eu vou estar a fugir da experiência porque eu não quero colocar em causa as minhas crenças. Então eu vou condicionar uma saudável relação com a verdade. Eu vou condicionar a potência da minha consciência para se adequar cada vez mais à realidade. Portanto, estes princípios filosóficos fundamentais relativamente à verdade e a nossa saudável relação da consciência com a verdade são muito importantes no meu entender. Então, princípios fundamentais da lógica, já falei. Princípios fundamentais da verdade, ou para a verdade, mais ou menos, já falei. Há outros, mas eu considero que estes são importantes. Isto é um trabalho desenvolvido por mim também, que também aparece na obra Ensaio sobre o Individualismo e também já falei noutros vídeos. Outra coisa importante quando se fala em consciência, que é a tríade sistemática. A tríade sistemática foi uma teoria, um conceito que eu criei para ajudar a pensar mais ou menos como é que funciona a nossa consciência, no sentido geral. Que tem como base 3 sistemas fundamentais, que é o sistema de saberes, o sistema de escolhas e o sistema de crenças. Mais uma vez, não são os únicos sistemas fundamentais, eles acontecem de forma consciente e inconsciente, mas são sistemas importantes. É uma forma que eu considero minimamente importante para quando se quer pensar acerca de consciência e mais ou menos como funciona a nossa consciência em termos de filosofia da consciência. Então o sistema de saberes é o quê? O sistema de saberes tem a ver com todos os saberes, ideias, teorias, ideologias, todos os conhecimentos, memórias, informações que nós temos na nossa consciência. Na nossa memória, por exemplo. É como um registro de informação que nós temos na nossa memória. Em que há coisas, dentro desse sistema de saberes, há coisas que nós acreditamos, coisas que não acreditamos. Existe a ideia de unicórnio, existe a ideia de coisas imaginárias, existe todo tipo de coisas. Existe conhecimentos que uma pessoa adquiriu empiricamente. Existe ideias e impressões relativamente à realidade, existe todo tipo de coisas. Depois temos o sistema de crenças. O sistema de crenças tem a ver com tudo aquilo que nós acreditamos, faça ou não faça sentido. Por isso é que uma pessoa, de tempo a tempo, deve fazer uma análise do sistema de crenças, das suas crenças, no sentido geral, para perceber se elas são congruentes ou não umas com as outras e se estão a acompanhar novos desenvolvimentos científicos, filosóficos, espirituais, seja o que for. Portanto, o sistema de crenças é que tem a ver com as crenças. E o que é uma crença? Uma crença é um saber em que uma pessoa escolheu acreditar. É impossível haver uma crença sem haver um saber primeiro. Eu não posso acreditar numa coisa sem que ela primeiro exista dentro do meu sistema de saberes. Eu posso acreditar que existe uma cadeira que está aqui ao pé de mim. Se a ideia de cadeira, se a ideia que eu tenho relativamente à cadeira estar ali, porque isto tem a ver dentro da minha consciência. Se ela não existir, eu não posso. Se ela não existir, pelo menos na minha consciência, eu não posso acreditar nela. Eu, para acreditar ou não nos unicórnios, eu estou a dar esse exemplo, pronto, é interessante, pertinente de uma maneira ou de outra, em termos de filosofia da linguagem, ele era utilizado, já foi utilizado mais uma vez. A ideia do unicórnio, ela existe no meu sistema de saberes, mas eu escolho acreditar nele ou não. Eu posso provar empiricamente que ele existe ou não. E para escolher acreditar, existe o sistema de escolhas. Este sistema de escolhas ele tem a ver com um sentido mais teorético, um sentido mais consciencial. O que é que quer dizer com isto? E as escolhas acontecem de forma consciente e inconsciente. Dentro do meu sistema de saberes, eu escolho acreditar, por exemplo, nisto ou naquilo, portanto está a acontecer essencialmente na minha consciência, ou também pode ter a ver com a ação, num sentido mais prático, pragmático, que é a minha ação no mundo. Eu posso escolher acreditar que o autocarro me pode levar a determinado sítio, então eu escolho apanhar o autocarro para ele levar a determinado sítio, porque eu tenho a ideia em mente. Claro que isto tem a ver tudo o que acontece dentro da consciência, não tem a ver necessariamente com a realidade exterior, apesar de estar tudo relacionado. Então, a tríade sistemática, que é um trabalho desenvolvido por mim, também existe o sistema de sentidos, mas eu não vou falar nisso agora. Tem a ver com o sistema de crenças, sistema de saberes e sistema de escolhas. E o que é importante nós termos atenção? Primeiro, o sistema de saberes deve estar aberto para estar sempre a aprender coisas novas. Vir informações novas, conhecimentos novos, uma pessoa deve ler, deve ver palestras, deve procurar conhecer a realidade tal como ela é, deve procurar experiências novas, diferentes, que é para o sistema de saberes ir adquirindo mais conhecimentos, mais saberes no sentido geral. O sistema de crenças, como é que ele deve estar? O nosso sistema de crenças deve estar aberto, deve ter como se fosse uma porta aberta na nossa consciência, aberto para a transformação. Nós devemos ter muito cuidado com o conservadorismo dentro do nosso sistema de crenças e com o apego a determinadas crenças, porque se nós estivermos muito apegados, e se estivermos apegados não vamos querer abrir mão, sempre que alguma coisa se aproximar dentro de nós, sempre que alguma ideia nova, uma teoria nova, uma ideologia nova, mais adequada relativamente à realidade, e pronto, isto aqui vale o que vale, nós temos abertura para aprender isso.
para aprender essa nova ideia, essa coisa diferente que aparece dentro de nós. Porque se nós não tivermos abertura consciencial, e para esta teoria sistemática é importante, aqueles princípios que eu falei acerca da lógica, e aqueles princípios que eu falei acerca de princípios fundamentais para a verdade, porque se nós estivermos muito apagados a crenças, nós não vamos estar abertos para nada, para aprender nada de novo. Portanto, nós temos de ter o nosso sistema de crenças aberto, disponível para a transformação. Nós não podemos ter medo de mudar intrinsecamente as nossas crenças. E não podemos estar sempre a fugir de novos conhecimentos, de novas ideias, novas teorias para o nosso sistema de saber. Porque o sistema de crenças só pode crescer e ser transformado se o nosso sistema de saberes aprender coisas novas. Se nós estivermos sempre a fugir da realidade, neste caso, posso dar o exemplo, se nós fugirmos agora, vou falar outra vez de Galileu Galilei com a luneta acerca do geocentrismo e da proposta de helocentrismo que ele fez de uma maneira ou de outra. Se nós fugirmos da realidade tal como ela é, se nós formos ver o que é que aconteceu quando as pessoas não queriam ir à casa dele para ele mostrar aquilo que estava a acontecer, as pessoas, ao fugirem, não apenas fugiram de experiências, porque não queriam que aquilo que ele estava a dizer estivesse certo, o Galileu Galilei, até demonstrar as incongruências do geocentrismo. Se nós fugirmos da experiência, nós vamos estar a fugir de novos conhecimentos. Se estivermos a fugir de novos conhecimentos, nós vamos estar a condicionar prioristicamente a transformação das nossas crenças em crenças mais adequadas relativamente à realidade. Portanto, aquele princípio fundamental filosófico, princípio fundamental para a verdade, em que deve-se admitir a possibilidade de existir uma verdade mais verdadeira relativamente àquilo que nós acreditamos ser verdadeiro até então, é importante para aquilo que acontece agora, semelhante àquilo que aconteceu com Galileu Galilei, em que ele queria mostrar a incongruência do geocentrismo e a fazer uma nova proposta de realidade em que se poderia demonstrar empiricamente, observando a luneta. As pessoas fugiram da realidade, fugiram da verdade, não admitiram possibilidades, não quiseram ir lá ver. Isso aconteceu de uma maneira ou de outra. Portanto, não se pode estar sempre a fugir da verdade ou fugir da realidade porque estamos apegados a determinadas crenças. A grande questão aqui é nós estarmos fechados dentro de um sistema de crença. É nós estarmos apegados e sempre a querer conservar. É um conservadorismo decadente, que eu falo muito no meu trabalho, é que nós não queremos abrir mão das nossas crenças, mesmo que existem muitas propostas no mundo que demonstrem as incongruências, a falibilidade, a falsidade das nossas crenças. Nós não devemos andar a entrar em conflito uns com os outros, porque temos crenças diferentes. Prioristicamente, dentro de nós, devemos ter uma consciência aberta. Um sistema de crenças aberto para novas ideias, para novas teorias, para novas ideologias, para aprender coisas novas. E sempre que alguém chegar ao pé de nós com uma teoria diferente, uma ideia diferente, uma ideologia diferente, uma crença diferente, seja o que for, nós temos a humildade para admitir a possibilidade de estarmos errados, para admitir a possibilidade daquilo ser verdadeiro, para dar o benefício da dúvida e para não cairmos naquele erro que é considerar que não tem lógica só porque não compreendemos a lógica que aquilo possa ter. Então nós precisamos ter muita humildade sempre que lidamos com a diferença identitária, sempre que lidamos com coisas diferentes, com novas ideias, porque o que é mais fácil para as pessoas é ridicularizar aquilo que é diferente. Sempre que aparece uma proposta nova, uma ideia nova à nossa frente, o que é mais fácil é ridicularizar. É fazer a falácia de espantalho, que é deturpar, distorcer os seus argumentos originais para tornar mais facilmente refutável. Então, em termos de filosofia da consciência, é muito importante ter isto em conta. E em termos hermenêuticos, uma psicologia hermenêutica, aquela pessoa que não souber lidar com o desconforto intelectual que possa provocar uma nova verdade, ou consciência de uma nova verdade, uma verdade diferente, aquele que não souber lidar com esse conforto emocional, um desconforto intelectual, mas emocional, condicionará profundamente a sua liberdade intelectual. Uma pessoa que tiver muito medo da dor, muito medo do desconforto, muito medo da desilusão e muito apegada a determinadas crenças, sempre a querer conservar as suas crenças, a toda a força, condicionará profundamente a sua liberdade intelectual. Portanto, em termos hermenêuticos, a psicologia é muito importante. A hermenêutica, a ciência da interpretação para a compreensão. Se nós temos de pensar a hermenêutica para com uma psicologia. Porque se nós... Porque a questão que eu desenvolvo no meu trabalho é a hermenêutica denigrativa, ou denigração hermenêutica, que é o quê? Quando uma pessoa faz a falácia de espantalho, por exemplo. Quando aparece alguém com uma ideia nova, com uma teoria nova, com uma nova proposta de verdade, por exemplo, e eu, como estou muito apagado às minhas crenças, e aquilo tem propostas de crenças diferentes, ou propostas de crenças relativamente à verdade diferentes, o
que é mais fácil para mim? Denigração hermenêutica, precipitação hermenêutica. Considerar que não tem lógica, uma lógica que eu poderei não compreender. É engraçado quando eu vejo pessoas a lidarem com crenças diferentes, muitas delas são contra isto ou contra aquilo, não concordam nada com isto ou com aquilo, e se eu pergunto, ou se eu perguntar eventualmente o que é que elas sabem acerca do assunto, elas muitas vezes não sabem nada. E para que é importante esta filosofia da consciência? É importante para muita coisa, mas principalmente para os assuntos mais difíceis que aparecem, que vão aparecendo diante das pessoas, dentro da humanidade no sentido geral. Quais são os assuntos que eu acho que são os mais difíceis de uma pessoa lidar com a sua consciência? A espiritualidade no sentido geral, reencarnação, todo esse tipo de coisas que a espiritualidade envolve, e ufologia, extraterrestre. Eu acho que são as coisas que mais mexem com o sistema de crenças das pessoas. Por causa dos apegos que têm dentro do seu sistema de crenças. Então eu vejo muita ridicularização, muita denigração hermenêutica, muita precipitação hermenêutica. O que é precipitação hermenêutica? É eu precipitar-me a interpretar alguma coisa. Quando eu falei nos princípios fundamentais da lógica, que a sustentação pela totalidade, imaginem uma pessoa que tira uma conclusão precipitada de uma coisa, considera que não faz sentido, não tem lógica, ridiculariza, e se uma pessoa vai ver, a pessoa não sequer sabe o que essa coisa é. A pessoa ouviu uma síntese qualquer, uma ideia qualquer acerca do assunto, e precipitou-se logo a falar que não tem sentido nenhum. Porque é que a pessoa quer que não tenha lógica? Quer que não tenha lógica, não é? Quer ver se tem lógica ou não tem lógica. Quer que não tenha lógica. Porque se tiver lógica, a pessoa tem de colocar o seu sistema de crenças em causa. Então há três questões muito importantes quando uma pessoa fala numa relação saudável com a verdade. Nós, quando aparece uma teoria nova à nossa frente, o que é que nós queremos? Nós queremos que ela seja verdadeira, nós queremos que ela seja falsa, ou nós queremos ver a verdade? Estão a perceber? Porque se nós quisermos que ela seja falsa, o que é que será mais fácil de acontecer? Falar-se de espantalho, deturpar tudo aquilo que é dito, deturpar tudo aquilo que é escrito, distorcer, para tornar mais facilmente refutável. O que é que acontece se nós quisermos, a prioristicamente, que seja verdade esta nova teoria? Nós iremos ignorar muitas incongruências de forma inconsciente. Então a nossa hermenêutica, o nosso exercício hermenêutico será condicionado a prioristicamente. Eu, a priori, vou estar a condicionar a minha relação, o meu exercício hermenêutico, o meu exercício de interpretação dessa nova proposta de verdade. Porquê? Porque eu quero a toda a força que seja verdade. E como eu quero a toda a força que seja verdade, eu vou ignorar algumas coisas erradas, que lá sejam falsas, algumas incongruências. O que é que acontecerá em termos de potencialidade da consciência se eu quiser ver a verdade tal como ela é? Simplesmente, se eu escolher a verdade, se eu aceitar a verdade, se eu procurar compreender a verdade, ou a ausência ou a existência da verdade, e hipotética verdade possa estar à minha frente, o que é que acontecerá? Eu irei potenciar periodicamente a minha consciência, no sentido de, primeiro, conseguir evitar minimamente a falácia de espantalho, que é turpar e distorcer essa nova teoria para tornar mais facilmente refutável. Porquê é que eu irei evitar mais ou menos isso? Porque eu só quero a verdade. Eu não quero que seja verdadeiro ou falso para continuar com as minhas crenças da mesma maneira. Eu quero ver a verdade. Essa é a grande afirmação. Então, se eu quiser ver a verdade, tanto conseguirei evitar minimamente. E isto é difícil, estes exercícios são muito difíceis, mas estou tendo a aprender a lidar com o desconforto intelectual, desconforto emocional, desconforto intelectual, que está tudo relacionado. Se eu quiser ver a verdade tal como ela é, diante de uma nova teoria que é proposta, por exemplo, tanto conseguirei evitar minimamente a falácia de espantalho, que é a denigração hermenêutica, porque não irei querer que seja falso, periodicamente, como conseguirei evitar uma falha na minha consciência na descoberta de incongruências, de hipotéticas incongruências, que isto é um exercício hermenêutico profundo, e como conseguirei potenciar a minha saudável relação com essa hipotética verdade que está à minha frente, com essa nova proposta de ver a vida, essa nova proposta ideológica que está à minha frente. Então o que é que nós precisamos? Precisamos compreender que dentro do nosso sistema de crenças nós precisamos de ter ele aberto, disponível para aprender coisas novas, disponível para a transformação, porque um dos maiores medos e uma das coisas mais difíceis que existe no universo para as pessoas é mudar. As pessoas têm muito medo de mudar. Principalmente quando elas já se consideram as donas da razão. Quando uma pessoa tem um egocentrismo ideológico muito grande, acha que a sua perspectiva é superior, tudo o que é diferente é errado, uma pessoa condiciona naturalmente e prioristicamente, imediatamente, uma saudável relação de interpretação com tudo aquilo que é diferente.
Porque nós ou vamos querer que seja falso ou vamos querer que seja verdadeiro. Se é parecido com as minhas crenças, eu quero que seja verdadeiro. Se é muito diferente, eu quero que seja falso. Então eu vou estar sempre a criar falácias de espantalhos ou ignorar hipotéticas incongruências que as coisas que estão à minha volta possam ter. Porque eu não vou querer a verdade. Uma pessoa que está muito apegada e com um sistema de crenças muito rígido e muito fechado, a pessoa não está aberta para transformação nenhuma. A pessoa nem sequer vê a realidade tal como ela é. Nem quer ver a realidade tal como ela é. E as novas propostas, ideias, ideologias, agora com a internet uma pessoa está sempre a ver coisas novas. E como eu falei há bocado, os assuntos mais difíceis que pode haver é a espiritualidade extraterrestre. Como é que nós devemos, por exemplo, lidar com a questão dos extraterrestres? Falam extraterrestres, eu não acredito nada disso, isso é tudo falso, isso para mim é tudo mentira, isso para mim é tudo ilusão. E uma pessoa pergunta, mas o que é que sabes acerca dos acontecimentos que aconteceram relativamente aos extraterrestres? O que é que sabes acerca disso? Que conhecimentos é que tu tens? Nenhum, eu só simplesmente acredito que não existe. Isso não faz sentido nenhum, não tem lógica. Mas o que é que tu sabes acerca das coisas? O que é que tu estudaste? O que é que investigaste? O que é que procuraste conhecer? Tu dar este exemplo, poderia dar outro qualquer. Estás a querer ver verdade relativamente à sua hipotética existência? Ou queres que seja falso ou queres que seja verdadeiro? Procuraste informar-te relativamente ao assunto, por exemplo? Procuraste estudar, compreender, investigar profundamente? Ou estás simplesmente a querer fugir do assunto, tal como fugiram da experiência de ver na luneta de Galileu Galilei? Só porque ele colocava em causa o geocentrismo. É que esta história está sempre a repetir-se. Estão sempre a aparecer coisas novas, ideias novas, teorias novas, ideologias novas no mundo. E o que eu reparo que é mais fácil as pessoas fazer é fugir. As pessoas querem ignorar aquilo. Porque as pessoas querem conservar o seu sistema de crenças. As pessoas não querem aprender coisas novas. Porque é mais confortável não aprender coisas novas, é mais confortável. Não transformar o sistema de crenças é mais confortável. E aí está o ego sempre a procurar o mais fácil, o mais imediato, o mais confortável. E aí está o ego sempre a condicionar a nossa consciência. A ampliação da nossa consciência. A evolução da nossa consciência. O crescimento da nossa consciência é a transformação da nossa consciência. E isto é uma palestra, uma mini palestra de filosofia da consciência. Principalmente quando nós lidamos com assuntos diferentes, com coisas diferentes, com ideias diferentes. O que é mais fácil para nós? Sempre que ouvimos alguém falar de espiritualidade ou de extraterrestre, tudo aquilo, assuntos que sejam difíceis, o que é mais fácil? Ridicularizar. Fugir do assunto, não procurar conhecer o assunto, e como não se procura conhecer, não se poderá compreender, e ficar fechado, mas isso ridicularizar, isto não faz sentido nenhum, isto não tem lógica, isso é um absurdo. E uma pessoa pergunta o que é que a pessoa sabe acerca disso, hipoteticamente, destes assuntos ou de outros quaisquer difíceis de lidar, por exemplo, e uma pessoa não sabe nada. Então, se uma pessoa não conhece nada, como é que a pessoa poderá compreender? E vejam a arrogância, a prepotência, a falta de humildade de uma pessoa não conhecer nada acerca de um assunto, não procurar conhecer e de achar que ele não faz sentido nenhum, que não tem lógica e que é ridículo. Já reparar? Então, a priori, a nossa relação com as nossas crenças e a nossa relação com a diferença identitária e com a nossa relação com a mudança, que há pessoas que têm um medo profundo da mudança, não conseguem dignificar ontologicamente a mudança. Se há coisas que precisam ser dignificadas ontologicamente, é a diferença e a mudança. Então, em termos hermenêuticos, uma coisa que é muito importante a prioristicamente, para nós, em termos de filosofia da consciência, estarmos abertos, é relativismo filosófico. Se nós aprendermos a não sentirmos superior e aprendemos a colocar todas as ideias, teorias e ideologias, prioristicamente, em termos para crescimento filosófico, para importância filosófica, colocar tudo em pé de igualdade, todas as ideias, todas as teorias, todas as ideologias, tudo em pé de igualdade, a priori, para uma pessoa não inferiorizar alguns assuntos que possam ser difíceis para o nosso sistema de crenças e, nesse sentido, nem sequer estudar nem investigar. Então, se nós colocarmos tudo em pé de igualdade, prioristicamente e relativamente, nós vamos dar espaço para a nossa consciência para procurar compreender as coisas novas e diferentes. Porque se uma pessoa não colocar em pé de igualdade, o que é que uma pessoa faz naturalmente? Porque já se acha com um egocentrismo ideológico que é a dona da razão e que as suas perspectivas, as suas crenças, tal como elas são, é que são superiores. Se uma pessoa não tiver esse relativismo filosófico a priorístico, tudo aquilo que for diferente será necessariamente inferior. Todas as novas ideias, todas as ideias diferentes serão necessariamente inferiores. E se elas são inferiores, porque uma pessoa a priori já inferioriza e ridiculariza, uma pessoa nem sequer quer perder tempo para estudá-las.
É investigá-las e procurar compreendê-las e conhecê-las. E se uma pessoa nem sequer quer fazer isso, o que é que uma pessoa sabe para poder dizer que faz sentido ou não faz sentido, tem lógica ou não tem lógica, que existe ou não existe, que é falso ou não é falso? É só preconceito. Então, para nós combatermos o preconceito, nós precisamos, de uma maneira ou de outra, de relativismo filosófico. E precisamos do dever hermenêutico, do dever que eu tenho, o dever que cada um tem, de procurar compreender e conhecer as coisas tal como elas são, principalmente quando queremos falar acerca delas. Principalmente quando queremos ditar a sentença de que tem lógica ou não tem lógica, faz sentido ou não faz sentido, é absurdo ou não é absurdo. Então, para tudo isto, porque conseguem compreender porque é que eu criei os princípios fundamentais da lógica, os princípios fundamentais para a verdade, a teoria da tríade sistemática, para depois correlacionando com a questão da hermenêutica e da fenomenologia hermenêutica, nós potenciarmos uma melhor relação da nossa consciência com a realidade. Então eu volto a repetir, princípios fundamentais da lógica. Isto é tudo um trabalho desenvolvido por mim. Diversidade elementar, congruência correlativa, sustentação pela totalidade. Para percebermos se ela faz ou não faz sentido, primeiro, porque a prioristicamente nós temos de admitir que é uma logicidade, é uma possibilidade lógica, uma hipoteticidade lógica. Sempre que aparece alguma teoria diferente diante de mim, uma ideia diferente, eu tenho que ter humildade filosófica para saber, para admitir que não sei tudo. É aquele princípio socrático ou platónico. Só sei que nada sei. Então tenho humildade, tenho abertura priorística para estudar. Então, antes de considerar que algo faz ou não faz sentido, tem ou não tem lógica, é ou não absurdo, o que é que eu devo procurar fazer? Procurar conhecer os elementos que constituem essa ideia, teoria, ideologia, crença, seja o que for. Procurar conhecer a diversidade elementar, os diversos elementos. Procurar compreender a hipotética congruência correlativa que possa ter. Procurar ver se faz sentido, se não faz sentido, se os diferentes elementos são congruentes na relação uns com os outros e procurar, se possível, a sustentação pela totalidade. Portanto, como é que eu posso dizer aprioristicamente que algo faz ou não faz sentido, tem ou não tem lógica, é ou não é absurdo, se eu não conheço minimamente, principalmente se só se verifica verdadeiramente se tem lógica ou não tem lógica, através da sustentação pela totalidade. Se eu não conheço o mínimo, como é que eu sei o suficiente para saber muito, ou para poder dizer que faz ou não faz sentido, se um dos princípios fundamentais da lógica, desenvolvidos por mim, vale o que vale, é a sustentação pela totalidade. Então eu tenho de ter muita humildade antes de dizer que algo faz sentido ou não faz sentido, tem lógica ou não tem lógica, é absurdo ou não é absurdo. Porque aquilo que sustenta uma determinada logicidade é a sustentação pela totalidade. Estão a perceber? E para nós potenciarmos essa relação saudável com aquilo que faz sentido ou não faz sentido, com uma outra verdade, e se ela faz sentido ou não faz sentido, tem lógica ou não tem lógica, é absurdo ou não é absurdo, princípios fundamentais da lógica. Começa logo com o princípio filosófico, que já estou a repetir, mas já falei anteriormente. Eu admitir a possibilidade de existir uma verdade mais verdadeira relativamente à verdade que eu acredito até então. Portanto, eu tenho de admitir a possibilidade de haver ali uma verdade melhor do que a minha. Melhor do que aquela que eu acredito neste momento ser verdadeira. Então tenho de ter abertura consciencial, de admitir possibilidades. Tenho de admitir a possibilidade de estar errado. Tenho de ter a humildade filosófica dentro de mim. Não é só exigir isso dos outros, é dentro de mim. Tenho de ter essa humildade. Princípio da escolha, tenho de procurar escolher incondicionalmente a verdade, tal como ela é. Princípio da aceitação, tenho de procurar aceitar incondicionalmente a verdade, aceitar que a verdade é como é, doa o que doer, tenho de aceitar emocionalmente o desconforto emocional, muitas vezes, de lidar com uma outra realidade, uma outra verdade, uma outra proposta de verdade. Por muito que doa, eu tenho de escolher a verdade, tal como ela é, tenho de aceitar ela tal como ela é. Procurar compreender a verdade, procurar compreender se faz sentido ou não faz sentido, se tem lógica ou não tem lógica. Procurando conhecer, obviamente. E procurando a sustentação também empírica objetiva, que se aquilo puder ser provado empiricamente, neste caso posso lembrar outra vez a questão da luneta de Galileu Galilei, a provar que o geossentido não fazia tanto sentido na altura, eu tenho que procurar a experiência, não posso fugir dela. Tudo isto para quê? Para melhorar a minha relação com o meu próprio sistema de crenças. Eu realizo-me com o meu sistema de crenças, mas eu posso melhorar a minha relação com o meu sistema de crenças. Fazendo o quê? Acreditando que ele não é perfeito. Escolhendo acreditar que o meu sistema de crenças não tem tudo aquilo que eu preciso. Há mais coisas. Há mais coisas para aprender. Há outras ideias diferentes, novas. Muita coisa para aprender. Eu tenho que ter disponibilidade a priorística para aprender com coisas novas e diferentes. E eu só posso aprender algo novo se eu aprender algo diferente. Porque se não for diferente, se for tudo igual àquilo que eu já sei, no fundo não estou a aprender nada novo. Só continuar a sistematizar aquilo que eu já sei. E a querer conservar aquilo que eu já sei. Então, para eu aprender algo novo e para eu poder transformar o meu sistema de crenças positivamente, construtivamente e produtivamente,
Eu tenho que estar disponível aprioristicamente para aprender coisas novas e para lidar saudavelmente com a diferença. Em vez de estar sempre a denegrir e a distorcer tudo aquilo que é diferente que aparece à minha volta. Novas ideias, novas ideologias, novas perspectivas, novas crenças. Senão eu estou sempre se eu estiver sempre a querer que tudo que é diferente seja falso, eu vou estar sempre a criar dentro da minha cabeça, dentro da minha consciência, espantalhos em todo lado. É distorcer tudo, deturpar tudo para tornar mais. E denegrir tudo para tornar mais facilmente refutável. E fica aqui uma pequena palestra aquilo parece estar a bloquear um bocado o vídeo, mas pronto, acho que dá para perceber as coisas. Uma pequena palestra da filosofia da consciência. Eu conto um dia gravar em condições a palestra e falar mais calmamente acerca das coisas. Uma pequena palestra de individuologia, no fundo, a ciência filosófica que eu criei, que eu estou a desenvolver, em que eu falo acerca de 4 coisas fundamentais, acerca de muitas coisas, a filosofia da consciência. Princípios fundamentais da lógica, princípios fundamentais para a verdade, tríade sistemática e hermenêutica nas suas várias formas de pensar. A psicologia hermenêutica, migração hermenêutica, precipitação hermenêutica, dever hermenêutico, exercício hermenêutico, etc. Se quiserem conhecer mais deste meu trabalho, vejam os outros vídeos, comprem os livros, A Liberdade dos Escravos e Ensaio sobre o Individualismo e outros que possam aparecer e que vão aparecer. E pronto, acho que posso dar por terminado o vídeo. Já sabem que eu peço sempre para fazer crescer o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Subscrevam o canal, que é muito importante também. E se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/Filipe Ferro Calhau. Vai aparecer na descrição, é só chegar lá, aquilo é super simples. Para se tornarem patronos e para contribuírem para o crescimento e sustentabilidade do canal. E cumprimentos filosóficos.